Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que Yahweh, o nosso Criador, venha estar na vida de cada um de vocês, abençoando a todos. E hoje, nesse vídeo aqui no canal, darei continuidade nessa série que estou fazendo acerca das leis espirituais que regem a realidade à nossa volta. E hoje, nesse vídeo, falarei mais acerca da lei da vibração, que é outra lei de extrema importância para o entendimento, pois é uma lei que, quando a gente compreende o seu real funcionamento, tudo vai ficando muito mais claro. A lei da vibração consiste no seguinte conceito, de que tudo na nossa realidade, de que tudo na existência se resume em energia, frequência e vibração. Nada está parado, absolutamente tudo está se movimentando, pois tudo emite uma certa quantidade, uma certa frequência. Algumas coisas possuem frequências mais pesadas, mais densas, enquanto que outras possuem frequências mais leves. Hoje até há muitos estudos, como por exemplo da mecânica quântica, ou de outras vertentes por aí que até falam mais acerca disso. Inclusive, Tesla mesmo falava, se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, até mesmo a matéria, ela na verdade seria também uma forma de energia, porém uma forma de energia mais densa, quando a gente entende que a matéria também é composta de átomos e partículas subatômicas, porém, como falado, na matéria a vibração, a energia é mais densa, enquanto que no mundo espiritual a energia é muito mais leve, a vibração é muito mais rápida, enquanto que na matéria a vibração é muito mais lenta. Então até a matéria é sim uma forma de energia, porém uma forma de energia mais densa. Então absolutamente tudo está vibrando, tudo está em movimento, porque o nosso Pai Celestial, ele ordenou e padronizou a sua criação de uma forma muito perfeita, onde tudo está em uma perfeita sintonia, em uma perfeita sincronicidade, isso que é o mais incrível. Então, quando a gente entende esse conceito, fica muito mais claro que nós devemos buscar vibrar na frequência do nosso Criador, na frequência do Reino Celestial. E para que possamos nos alinhar à vontade dele, é necessário que a gente renuncie os nossos desejos, renuncie a nossa carne pecaminosa, para que possamos fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Esse conceito da lei da vibração, assim como as demais leis que regem a realidade à nossa volta, acaba sendo muito disseminado em outras vertentes de crenças. Só que, como eu sempre enfatizo, eu sempre busco trazer tais questões com a base sendo as escrituras, com a base sendo aquilo que o Criador revelou para o seu povo. Porém, é fato que não é porque no sistema religioso tais conceitos não são falados que não seja verdade ou que não esteja na Bíblia. Porém, é muito importante que a gente tenha o filtro e saiba discernir conforme o entendimento que o Pai quer trazer. E não entendimentos que anjos caídos acabam trazendo, como são disseminados em outras culturas, só para deixar muito claro essa diferenciação. Porque há várias vertentes de nova era, por exemplo, onde eles entendem esses conceitos, eles falam realmente que tudo é a base de energia, frequência e vibração, porém não pregam as leis morais, não pregam as leis que o Criador deixou para o seu povo, que são um verdadeiro parâmetro para que a gente possa vibrar em altas frequências, como por exemplo a frequência do amor, que é a frequência mais alta que a gente pode vibrar. Quando vibramos no amor, nós vibramos na mesma frequência de nosso Pai. É claro que no nível dele é outra coisa, né? Porém, é a frequência mais alta que a gente pode vibrar, pois é uma frequência que vem diretamente dele, diretamente do reino. É por isso que tudo se converge no amor. O amor é a base e o cumprimento de toda a lei. É a frequência, a vibração mais alta que a gente pode vibrar de fato. E para que a gente vibre no amor, é necessário que a gente se entregue completamente ao Pai, confessando Yeshua, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador, para que Ele faça essa transformação no nosso interior. Como eu falei no último vídeo, a transformação interior reflete as nossas ações exteriores. Então, para que possamos vibrar verdadeiramente no amor, não é apenas tendo boas intenções, porque de boas intenções o lago de fogo estará cheio.
Não basta apenas ter boas intenções, porque o coração do homem é enganoso. Nós devemos nos alinhar à vontade do Pai, pois Ele sabe qual é o melhor para as nossas vidas. E lembrando que amor não é esse conceito deturpado de Roma, de paixão, de se entregar aos prazeres, não tem nada a ver com isso. O verdadeiro amor, ahavá ou ágape, é sacrifício. É esse o amor que o Pai se manifesta por todos nós. É esse mesmo amor que Yeshua, o Messias, também se manifestou por todos nós ao entregar a sua vida para que pudéssemos receber a chance de voltar para casa, para que fôssemos absolvidos se assim confiássemos nele. Então essa é a maior prova de amor. E quando a gente decide se entregar ao Pai, nos entregar de corpo, alma e espírito a Ele, entregar o nosso coração para Ele, aí sim essa transformação começa a ser feita em nós, para que possamos vibrar no amor. Inclusive, só para você meditar, você já parou para pensar por que nas escrituras é falado que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará? E você sabia que o fato de a terra estar em trabalho de parto está diretamente ligado ao amor das pessoas se esfriando? Sabe o porquê disso? Porque quando o amor das pessoas se esfria, quando as pessoas começam a se entregar no pecado, cada pessoa emite uma certa frequência. Quando as pessoas começam a emitir frequências negativas, frequências densas e pesadas, voltadas para o pecado, a própria frequência do campo eletromagnético da Terra também começa a ficar mais carregada. É por isso que hoje nós vemos aí a Terra em trabalho de parto, muitos eventos, muitos acontecimentos aí que há muito tempo não acontecia, não é? Por quê? Porque as pessoas estão vibrando cada vez mais baixo, o coração tem ficado cada vez mais frio, elas estão cada vez mais entregues ao pecado, e isso acaba refletindo no campo eletromagnético da Terra sendo alterado. Do mesmo modo que se todos vibrassem no amor, se todos vivessem em renúncia, obediência e santidade, a frequência eletromagnética da Terra ficaria muito mais leve e a Terra ficaria em perfeita harmonia, mas sabemos muito bem que tudo isso faz parte da profecia do fim dos dias, e é fato que isso irá acontecer e irá também piorar. Então a frequência perfeita, a harmonia perfeita só no reino celestial. Aqui nessa terra a tendência é só piorar. Então para que você possa vibrar em altas frequências é necessário que você se entregue ao Criador, que você viva uma vida de renúncia, obediência e santificação. Que você ore bastante, porque a oração é uma das formas mais altas da gente elevar a nossa frequência. Que você adore ao Criador, que louve a Ele. Quando você faz tudo isso, você vai estar elevando a sua frequência. Quando você estuda as Escrituras, quando você se abre para os conhecimentos e as revelações de nosso Pai Celestial, a sua frequência com o tempo ela vai se elevando. Quando você renuncia ao pecado, quando você ama o seu próximo, quando você doa a sua energia para o seu próximo, tudo isso faz com que você eleve a sua frequência do seu campo eletromagnético. Assim, quando você jejua, assim, quando você realmente se quebranta completamente perante a presença do Pai, quando você medita, quando você alinha melhor os seus pensamentos, tudo isso é uma forma de você elevar a sua vibração. E por outro lado, o sistema tenta o tempo todo manter as pessoas em baixas frequências, seja entregue ao pecado, ou vibrando no medo, ou vibrando no rancor, na vergonha. Tudo isso é muito proposital para que as pessoas sirvam de alimentos para entidades caídas. Os demônios estão desconectados da fonte da vida, que é o Criador. Portanto, para eles continuarem subsistindo, já que eles estão desconectados da fonte, eles precisam se alimentar de energias densas, de energias pesadas. E quando as pessoas começam a viver no pecado, começam a emanar frequências negativas, tais frequências servem de alimentos para essas entidades. Por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso campo vibracional. Porém, não é apenas como certas vertentes colocam, que basta você ter boas intenções, que basta você meditar e alcançar a sua própria iluminação. Não há como você alcançar qualquer iluminação ou evolução espiritual sem estar alicerçado em Yeshua, no Messias. Ele é o único caminho que realmente faz com que a gente vibre no amor em altas frequências. Ele é o caminho, ele é a solução. Não há outra solução a não ser ele. Então, compreendendo esse princípio que tudo está em uma constante vibração, que tudo está em movimento, fica muito mais claro aquilo que verdadeiramente devemos fazer. É, de certa forma, uma explicação mais científica do que ocorre quando a gente ora, quando a gente dedica a nossa vida ao Criador.
são formas de elevar a nossa frequência, são formas da gente se aproximar da frequência do Pai, de estar mais em sintonia com Ele, de estabelecer a frequência do reino dentro de nós, de vibrarmos em essência, de desapegarmos dos bens materiais, de desapegarmos mais dessa matéria densa e buscar cada vez mais por regiões celestiais. Então, quanto mais alto você vibra, mais você acessa altas regiões celestiais. Inclusive, no reino celestial, a questão de 10 céus ou diferentes dimensões, tudo isso são diferentes formas de vibrações. Quanto mais alto os céus, maior é a vibração, mais leve é a vibração. Quando a gente pega, por exemplo, os serafins, eles são os seres que mais vibram alto. Quando se trata do Criador, então nem se fala, não há outro que vibre tão alto como ele. E não há nenhum outro ser, a não ser o Messias, que suporte ver a face dele. Só Yeshua é o único que realmente viu a face do Pai. Nenhum outro ser, nem mesmo os serafins, conseguem ver. Eles precisam cobrir as suas faces para não ver a face do Pai, pois se vissem, simplesmente seriam consumidos. Então, no reino celestial, há essas hierarquias. E quanto mais alta as dimensões, mais alta, consequentemente, são as vibrações e também mais leves. Inclusive, a palavra serafim, ela alude justamente a isso, a serpentes aladas ou serpentes de fogo. Por quê? Porque são seres que vibram em alta frequência. Não que os querubins ou demais seres, eles estão em pecado ou algo do tipo, não se trata disso, mas sim que quanto mais alto, quanto mais próximo do Criador, mais alta a frequência que você deve vibrar. E por outro lado, quanto mais baixo, como por exemplo na matéria, mais baixa também é a frequência. A matéria é a forma de energia mais densa e mais pesada que há. É por isso que nós devemos jejuar, por exemplo. O jejum é uma ótima forma da gente elevar a nossa frequência, transcendendo a matéria. Outra forma também, se alimentando de uma forma muito saudável. Isso é essencial para a gente elevar a nossa frequência. Fora o principal, que como já enfatizei aqui, é a gente seguir o exemplo de Yeshua, seguir os seus mandamentos, vibrar no amor, que é a base de tudo, sempre exercendo o perdão, a misericórdia, sempre buscando pela presença do Pai, como ele mesmo fazia, se doando para o seu próximo, partilhando da palavra, doando a sua energia vital em prol do reino celestial. Isso vai fazendo com que você vibre cada vez mais em altas frequências, e é isso que devemos buscar. Essa lei da vibração também explica o porquê de nós não vermos o mundo espiritual. Como eu falei, nós estamos aqui em corpos materiais, nós estamos nessa dimensão mais densa. Portanto, nós não conseguimos ver seres espirituais que possuem um tipo de vibração muito mais leve, muito mais forte, muito mais rápida. O nosso olho, a nossa limitação carnal impede de a gente ver tais seres que vibram em outra frequência. A não ser, claro, que você comece a vibrar em uma frequência tão alta ao ponto de transcender a sua limitação carnal, ou simplesmente de o Pai, por pura misericórdia, abrir a sua visão espiritual, como acontece realmente em muitos casos. Fora que também a lei da vibração explica, por exemplo, que cada número possui uma frequência, que cada constelação possui uma frequência, cada estrela possui uma frequência, os astros também possuem frequências. Quando você nasceu, a Terra estava vibrando em uma certa frequência, e frequência inclusive única. Então, cada momento dessa Terra possui um tipo de vibração único e exclusivo. O fato de você ver, por exemplo, números repetidos, como eu já expliquei na live sobre sincronicidades, isso significa que você está alinhado com o campo eletromagnético à sua volta, com o campo espiritual, ao ponto de você começar a enxergar a sintonia que há em toda a criação. Eu creio também que isso está diretamente ligado com o tempo em que estamos vivendo, onde o véu entre as dimensões física e espiritual tem se rompido cada vez mais. E isso facilita e possibilita aqueles que estão buscando pelo Espírito, aqueles que estão vivendo em Espírito e não andando na carne, de perceber os padrões e a sincronicidade do nosso Criador. E cada número possui uma frequência e um significado específico. Portanto, quanto mais você vê números repetidos, significa que mais você está vibrando numa frequência que permite com que você veja tal sintonia, tal sincronicidade. E por aí vai. Então, assim, é basicamente essa a lei da vibração. Tudo é energia, frequência e vibração. Nós devemos vibrar em altas frequências. O fato de a gente viver em santidade e buscar exercer o amor o tempo todo é a melhor forma, a forma mais alta de a gente elevar as nossas frequências, se alinhando com a vontade do Pai,
para que possamos realmente servi-lo, para que possamos realmente nos livrarmos do pecado e adentrarmos no mundo vindouro. Não é fácil, exige-se uma renúncia, exige-se obediência e uma busca por perseverar até o fim. A fé é uma forma de frequência. O Messias, com certeza, é o que mais elevou e vibrava em altas frequências. Quando ele fazia milagres, quando ele fazia todas as obras que ele fez, é porque ele vibrava em uma frequência tão alta que nenhum ser das trevas podia suportar. Ele vibrava em uma frequência tão alta que a frequência dele transcendia qualquer doença ou qualquer enfermidade, que estava diretamente ligado a ações dos espíritos das trevas na vida das pessoas, obviamente. Então se trata disso, quanto mais a gente eleva a nossa frequência fazendo a vontade do Pai, mais automaticamente nós somos instrumentos dele para essa geração. Mais nós somos luz, mais a gente emana luz, porque essa luz vem diretamente dele, mais a gente se abre para que ele adentre em nós por intermédio do teu Santo Espírito. Darua HaKodesh. Há várias outras coisas que eu poderia falar aqui, como por exemplo que as músicas também são frequências, por isso que é muito importante você ter muito cuidado com as músicas que você escuta. Já falei sobre certos tipos de música que hoje fazem muito sucesso, como por exemplo o funk e a ligação com religiões de matriz africana, fora que também os louvores de adoração ao Criador ou músicas clássicas e instrumentais, ou músicas que possuem frequências como 432, 528 Hz, 963 Hz, são frequências altas, são frequências que deixam o ambiente em uma harmonia maior. É por isso que quando a gente vê nas escrituras, Davi expulsou demônios de Saul utilizando do toque da harpa, porque as músicas emitem um certo tipo de frequência, por isso que a adoração e louvor ao Criador é tão enfatizado, e é uma das melhores formas de a gente elevar a nossa frequência. Isso envolve também a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque pensamentos e sentimentos também emitem frequências. O nosso coração é a parte do corpo que mais emite frequências, por isso que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele procede a fonte da vida. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque palavras também são frequências. Pelas palavras seremos condenados ou absolvidos. Então você tem que se atentar a tudo isso. Essa lei ajuda a gente a entender a importância de viver essa vida de renúncia, a importância de seguir o exemplo de Yeshua, que demonstrou de forma perfeita como que a gente eleva a nossa frequência. Então é isso, espero que o Eterno toque no seu coração. Se você sentir de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que o Pai te abençoe grandemente por isso, e é isso. Shalom a todos, busquem sempre elevar as suas frequências e que o Eterno venha estar na vida de cada um de vocês. Amém.